Então, deve estar gravando já e a gente vai dar continuidade aí para o nosso curso de energias renováveis, né? Então, como a gente tinha começado na aula passada, tem um tempo que a gente não se vê, né? A gente começou a ver essa parte de energias oriundas do oceano. Então, basicamente, o que a gente tem hoje é energia de correntes, ondas e marés. Lembrando agora que tem um tema que vem sendo muito explorado, que está em alta, que é a energia eólica offshore. Então, não é uma fonte propriamente dita do oceano, porque é o vento que está sendo utilizado, mas está localizada no oceano. E a grande diferença é o seguinte: aqui no Brasil, a gente tem uma área extensa de território, porém, os ventos não são tão propícios para conversão e geração de energia elétrica, né? Já na parte offshore, a gente tem ventos muito mais fortes e muito mais de acordo com o que é necessário para produzir. No entanto, o fato de estar offshore gera novos desafios que precisam ser superados e ainda não foram. Então, muita pesquisa está sendo feita, inclusive o laboratório de engenharia oceânica da COP tem muita oportunidade para pesquisa e projetos de eólica offshore, que se mistura aí com essa parte de energia do oceano. Mas focando aqui na parte dos recursos mesmo que vem do mar, a gente falou de ondas, né? Então, um pistão aí que se movimenta de acordo com a elevação e a redução do nível da onda. As barragens de maré, então você consegue construir uma barragem e abrindo e fechando essa barragem você consegue fazer com que o nível da água de um lado suba e depois abrindo novamente ele desça, fazendo com que essa turbina aí gire. Então, lembrando que a gente vai ver aqui que essa turbina ela pode girar para os dois lados. O mais comum é que ela gire para um lado só, as turbinas simples. Mas se você utilizar, já temos turbinas que giram para os dois lados, isso pode ser otimizado. E também energia de correntes, né? Semelhante ao que a gente viu na eólica, não confundir também com a eólica offshore, esse daí é uma energia de corrente mesmo, marítima, que é semelhante. Então, conforme a gente vê o vento se movendo, a gente pode aproveitar a energia das correntes também. Temos correntes bem críticas e famosas. Inclusive, tem um livro que eu gostaria de indicar, bem interessante, fugindo um pouco aqui do tema, que é 100 Dias entre o Céu e o Mar, né? Não sei se todo mundo conhece. É sobre o Amir Klink, um navegador brasileiro, que ele veio remando da África para o Brasil. E ele veio remando em 100 dias, né? Por isso que o nome é 100 Dias entre o Céu e o Mar. Ele veio sozinho remando da África para o Brasil. E isso só foi possível porque ele conhecia e utilizou o fluxo das correntes. Claro que ele veio ali na superfície, mas as correntes, a gente vai ver, esse é o tema da aula de hoje, podem atuar tanto na superfície quanto no leito marinho. Então, esse exemplo, pode falar. Não, ele terminou essa expedição na Bahia. Eu não me lembro se foi em Porto Seguro ou Salvador, mas foi na Bahia que ele chegou. Aí, ó, barco com vela. Então, barco com vela a gente já tinha visto, né? 500 anos atrás, os caras saíram de Portugal e deram a volta aí, tanto na África, chegaram na América. Então, isso, com vela, essa utilização do vento a gente já havia visto há muito tempo. Agora, o remando, realmente utilizando só a força do braço ali com dois remos, acho que o Amir Klink foi o primeiro que fez essa proeza aí registrada. A finalidade de realizar, né, o desafio. Assim. Por que o cara escala a montanha? Né? Ele sobe, 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 depois desce, desce, desce. É um esporte, é um desafio, é um avanço tecnológico e
uma prova de conhecimento. É bem interessante esse livro. Ele não é longo, não é complexo, é bem fácil de ler, bem legal. Quem tiver interesse, procura, que, que o livro é bem bacana. Ele tem vários, né? Esse daí é um só. Então, isso aí a gente viu também na aula passada. Ó. Além desses três principais, a gente também tem o gradiente de temperatura, que o fundo do mar é bem mais gelado do que a superfície, né? E o gradiente de salinidade também. Então, essas duas diferenças de potenciais, vamos dizer assim, podem ser utilizados também para conversão em energia elétrica. No entanto, esses dois são pouco explorados, estão ainda em fase bem prematura. Né? Então, muito difícil de alguém se deparar com. No Brasil, por exemplo, a gente não tem essas tecnologias instaladas. Então, a gente falou como é que funciona uma onda, né? Vimos aqui as características e as propriedades de uma onda e vimos que temos alguns tipos de onda. Então, as ondas produzidas aí por ventos de fraca intensidade são conhecidas como ondas capilares. Elas têm comprimento de onda curto comparado às outras, uma frequência elevada, né? Já que o período é reduzido. Conforme essas ondas vão ganhando intensidade, energia, então é natural que o período dela aumente, com isso aqui a amplitude também, né, e a frequência diminua, chegando aqui até ondas produzidas por ventos fortes e grandes tempestades no oceano, que é o que faz mesmo as ondas que a gente utiliza para captação de energia, né, fazer essa variação de nível do mar aí, relativo para a gente poder aproveitar. Então, a gente viu aí essas animações, tem os point absorbers, que são os power takeoff, né? Que a gente tem um ponto aqui que está oscilando e converte. Então, as duas animações mostram isso bem, né? E aqui do outro lado, o Wave Profile Device, que é o dispositivo perfilado de onda. A característica desse dispositivo é que ele está alinhado com o comprimento de onda, né? Então, o eixo principal dele está na mesma direção aí que o eixo que a direção da onda. E aí a gente pode ver aqui nessa animação que são os cilindros e pistões que ficam se movendo ali, ou talvez um conversor, pode ser outro, né? Mas nesse caso aí está mostrando esse, que faz essa conversão de energia. Outro tipo aí de colunas oscilantes de água e atenuadores. Então você vê que aqui dentro pode ter um pêndulo, né, que vai se movimentar girando aqui uma engrenagem ou engrenagens acopladas que vão converter essa energia com um conversor. Aqui o movimento relativo dessas duas superfícies e aqui esse daqui é a propriedade que ele fica preso no leito marinho e uma outra parte está livre para oscilar, né? Enquanto que esse daqui está solto. Também tem os dispositivos submersos, esses daqui ficam submersos, né? Não trabalham na superfície e vão trabalhar então com essa diferença de pressão. Quando a onda passa aqui, tá vendo? Ó? Aí a onda passando, então isso gera uma diferença de pressão aqui na água. Então, isso aqui tem mais água, tem mais pressão, isso aqui tem menos água, tem menos pressão. Isso vai fazer o movimento. Colunas de água oscilantes, então você consegue criar essas mini barragens aqui, essas cavidades, e aí quando a água bate, empurra aqui a água que já estava aqui dentro, empurrando o ar que vai ser comprimido aqui nessa cavidade. Então, na hora que empurra, gira aqui uma turbina, a gente está vendo, né? E com isso a gente obtém energia elétrica. Mais uma maneira aí de ver colunas de água oscilantes, né? Então, esse daqui é o protótipo da COP que está instalado no Ceará. Conforme a água vai oscilando, esses pistões aqui trabalham comprimindo o ar e girando uma turbina aqui interna. E aqui outras possibilidades e animações aí que a gente viu. Então, isso aqui já seria como se fosse uma embarcação que pode ficar presa a alguma coisa ou à deriva,
que ficaria coletando aqui, dependendo dessa variação das ondas. A gente viu que a potência, então, né, potência aí do, da energia de onda, né, pode ser adotando aí uma gravidade padrão e a densidade da água, a gente pode adotar essa expressão aqui, como a gente viu, semelhante no curso de ondas, para estimar a potência aí, fornecida. Né? Então, fazendo as contas aqui, a gente consegue, aqui seria o período e aqui a altura da onda, lembrando que a altura da onda é 2 vezes a amplitude, que a gente está acostumado, né? E aqui então, já fazendo as contas, a gente chegaria numa aproximação desse tipo aqui. E lembrando aqui que o período, então, ele está atrelado aí à gravidade e ao comprimento de onda com essa raiz aqui. Então, a gente poderia estimar a nossa potência como sendo 80% do quadrado da altura vezes a raiz quadrada do comprimento. Então, a gente vê aqui um gráfico que mostra a potência em função, ou densidade de potência, se a gente falar assim, porque está dividido pelo comprimento, para normalizar, né? Porque é claro que se você fizer um dispositivo gigante, ele vai ter a capacidade de converter ali um dispositivo muito mais robusto do que um pequenininho. Então ele normaliza aqui pelo comprimento e plota aqui algumas curvas. Você vê que se a altura, e ele também tira uma relação aqui da altura com o comprimento de onda, né? Porque o comprimento de onda é medido a uma unidade de comprimento, a altura também, então os dois podem estar relacionados por uma constante. Então, como a altura é muito menor do que o comprimento de onda, vai aqui no denominador da fração. Né? Conforme você tem um denominador maior, você tem uma altura maior, e aí você tem uma altura menor e aí você tem aqui a potência gerada, né, de acordo com esses parâmetros. Eu tive aqui o caráter parabólico, exatamente porque a nossa potência ela é dependente da altura ao quadrado e da raiz aqui do comprimento de onda. A gente falou também na aula passada de marés, então vimos o efeito aí, né, da diferença da força gravitacional vai fazer com que a gente tenha 2 picos de maré por dia, sendo, então, isso daí é interessante que a gente vê gente cascuda às vezes falando que o período da maré depende da posição no globo que você está. E não, né? O que depende da posição do globo é a intensidade da maré. Então, no Equador você tem variações mais acentuadas e nos polos variações menos acentuadas. Justamente por esse efeito que está sendo mostrado aqui. Mas o período, né, o tempo que leva para ela se repetir, ele é igual em qualquer parte do globo, porque o globo gira todo da mesma maneira. Né? Então, quando você tem um giro no Japão, você tem um giro no Brasil. Movimento de corpo rígido. Então, o período da maré é de 12 horas para a repetição do pico ou do vale, e de 6 horas para troca, mais ou menos, né? Claro que não é exatamente isso, mas é mais ou menos. E como o nosso dia não tem exatamente 24 horas também, no dia seguinte ela vai ser 1 hora, na verdade 50 minutos, mas a gente pode aproximar para 1 hora do dia anterior. Então, se hoje a gente teve o pico da cheia meio-dia, amanhã vai ser perto de 1 hora, meio-dia e 50, meio-dia e 55, por aí, né? Então, isso pode ser utilizado, aqui a gente mostrou essas equações, para entender por que quando a Lua está alinhada com a Terra, a gente tem 2 picos de cheia, uma de um lado da Terra e outro do outro. Era de se esperar que toda essa água fosse atraída pela Lua, mas essa equação aqui mostra exatamente o contrário por causa dos sinais. Então a gente tem 2 picos aqui de maré cheia, né? E 2 picos, consequentemente, de vazia aqui.
Então, essa diferença de nível pode ser utilizada. A gente viu isso na aula passada, com uma barragem aqui que a gente abre ou fecha e ela passa, né? Então isso vai gerar essa turbina aqui, fazendo com que, com um conversor aqui atrelado, né, você tenha a conversão. Então aqui são gráficos, a gente viu também, comentou na aula passada, que mostram a linha preta trata do nível da represa. A gente vê aqui que a represa sobe, né, para acumular água, depois desce liberando a água 2 vezes por dia, conforme o nosso ciclo. A gente pode ver. Então, na A, a gente vê a vazante, e na A a gente vê a enchente, e na B a gente vê a vazante. Repara que aqui a curva cinza trata da elevação da maré. Então, quando a gente tem aqui o início da enchente, a gente não está gerando energia, porque a gente precisa fazer com que o reservatório suba, né? A partir de um determinado ponto, mais ou menos aqui, a gente começa a ter conversão de energia até o pico máximo, né, onde a gente para de converter. Então, deixa a represa desnivelar aqui novamente, para o processo ser reproduzido aqui novamente. Isso para o estilo de conversão simples, né, onde a turbina gira para apenas um lado. Se a gente considerar o estilo duplo, aí a gente tem 2 conversões aqui por ciclo, então 2 nesse daqui e 2 nesse, diferente dessa daqui que você só tinha uma em cada ciclo, né? Agora você tem 2 porque a turbina está girando para os 2 lados. E a gente terminou aqui, né, falando de energias de corrente. Como a gente começou a aula falando, a gente pode ter dispositivos submersos, tá? E a gente pode utilizar também turbinas de eixo horizontal e turbinas de eixo vertical. Então, esse dispositivo aqui até ainda ficou para fora, aqui talvez para sinalizar, para ficar fácil de encontrar depois. Ou dispositivos aqui que boiam, está vendo, né? Turbinas acopladas com cabos, né, interligantes que vão fazer essa transmissão. Uma característica desse tipo de energia, conversão, né, através de correntes, é que geralmente eles estão próximos da costa, até para evitar as perdas por transmissão. Repara que se esses dispositivos estivessem instalados muito longe, a gente teria perda por transmissão, né? Então, isso daí é uma coisa interessante que tem que ser levada em consideração. A gente vê aqui, nesse caso, são dispositivos submersos. Então, como eu tinha falado para vocês, né, o conhecimento dessas correntes, deixa eu aceitar o link que está chegando, o conhecimento dessas correntes é fundamental para o desenvolvimento desse tipo de energia. Claro que não, aqui a gente vê as principais e não são só elas que vão ser utilizadas para conversão. Também não daria para representar todas as correntes existentes no planeta aqui num mapa só. Então, acho que foi mais ou menos isso, voltando ali ao início da aula, que o Amir Klink fez. Ele saiu daqui, pegou essa corrente de Bengala, que é uma corrente fria, e veio até aqui em cima, né? Repara que ele não fez uma trajetória retilínea, ele não veio remando de um ponto até o outro, né? O ponto, a menor distância entre 2 pontos é uma reta, mas se você pensar legal aqui, né? Não necessariamente, dependendo da sua velocidade, você vai fazer isso no menor tempo. Então ele pegou essa, até para ele não precisar remar tanto, ele pegou essa corrente, ele descreve bem isso no livro, e aí quando ele chega aqui, ele troca para essa outra para retornar aqui e chegar na Bahia. Então essas, né, você vê que tem outras correntes que atuam no globo, e é evidente que os pontos de maior potencial energético para esse tipo de energia vão ser onde essas correntes têm maior intensidade. Aqui uma
imagem ilustrando com o nome, né, alguns dispositivos. Então, esse primeiro aqui seria o PS2, né, instalado no leito marinho. Interessante, né, que esse já é um Kiboia, CAGF. Esse é o Triton, que tem uma certa liberdade, então veja que conforme se houver alguma alteração, né, é fácil disso aqui rotacionar e se adequar com essa variação. Isso é outra coisa muito importante, porque apesar da gente conhecer bem, tem uma certa imprevisibilidade. Não é como o clima, não é como o vento, que a imprevisibilidade é muito alta. As correntes marítimas e a maré são características delas terem boa previsibilidade. Então, isso daí também é um ponto positivo para esse tipo de energia que vai fazer com que você consiga aproveitar. No entanto, existe uma certa variação, isso não é fixo. E se você, por exemplo, aqui também você pode ter um eixo rotativo, essa turbina aqui tem um eixo horizontal, ela poderia estar girando, né? Ter aqui um eixo, um grau de liberdade aqui que permitisse ela girar conforme você tivesse alguma alteração aí da corrente. E semelhante ao que a gente viu, então, em energia eólica, a gente pode estimar essa potência aqui como sendo, né, a densidade vezes a área preenchida pela turbina, vamos assim dizer, porque essas hélices vão girar aqui, né, formando uma área circular, vezes a velocidade da corrente, agora no caso, ao cubo. E aqui é interessante uma coisa, né? Se a gente comparar, a gente usa aqui a mesma equação para o ar e para o oceano, para a água, né? No entanto, vamos analisar esses parâmetros aqui. Se a gente pegasse a mesma turbina, ou seja, uma turbina que tivesse, vamos colocar aí, hélices do mesmo tamanho, a área seria a mesma, né? Então esse parâmetro aqui não variaria, né? Vamos dizer assim, não variaria. Então, esse parâmetro aqui não mudaria. Agora, a densidade do ar, ela é muito menor que a densidade da água, né? Se a gente comparasse. Isso nos levaria a dizer que a potência, então, que a gente obtém na energia de corrente é muito maior do que a potência obtida na energia eólica. Que, né, se a gente analisar esse parâmetro que está diretamente proporcional à potência, então a densidade do mar seria muito maior do que o do ar, que levaria a uma potência muito maior. No entanto, a velocidade das correntes marítimas são muito menores do que as velocidades do vento. O vento, né, justamente pelo fato dele ter uma densidade menor, o ar, né, ele se move com uma velocidade maior do que a, as correntes. Então, dependendo dessa compensação aqui, né, você ganha um pouco na densidade, mas perde bastante na velocidade, porque ela está ao cubo. Então, não necessariamente dá para dizer que uma é melhor do que a outra, né? Então, aqui vai depender muito das condições de velocidade que vão estar atuando, visto que aqui está elevado ao cubo. Então, se a diferença entre as duas for pequena, vai prevalecer a oceânica aqui de corrente, porque a densidade é muito maior. Mas se ela não for tão pequena assim, repara que não precisa nem ser tão grande essa diferença de velocidade. Se ela for só um pouco relevante, como ela está elevada ao cubo, aí já começa a ganhar a energia eólica. Passando então para a energia geotérmica, e o tema principal da aula de hoje, que a gente terminou energia oceânica e agora vai começar a energia geotérmica, a gente vê que ao longo desse curso as coisas são semelhantes, né? No final das contas, a gente quer usar uma diferença de potencial, seja de alguma coisa, de ar, de pressão, de temperatura, para girar uma turbina, né? Para obter vapor ou algum fluido. Foi assim que a gente começou lá com heliotérmica. Tirando ali a fotovoltaica, que é outro processo, normalmente a gente está querendo girar uma turbina
ou movimentar pistões para converter em energia. Então a geotérmica não ia ser diferente. A gente pode reparar aqui o que uma característica desse tipo de energia que é fundamental é a atividade geotérmica, né? Então você precisa ter essa proximidade aqui de altas temperaturas do magma aqui terrestre com, com a superfície, vamos dizer assim, com o solo. Que aqui no Brasil você teria que cavar muito, 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 muito para começar a chegar numa zona onde realmente interessaria, onde realmente a temperatura estaria muito elevada. No entanto, em outras áreas, como a gente pode ver aqui, destacado nesse mapa, então a gente vê aqui que o Brasil está isolado, né? Mas aqui na América Central, no Chile, Peru, a gente tem bastante aqui no Alasca, Canadá, Japão, Indochina, para quem não sabe, Indochina aqui é o Sudeste Asiático. Então a gente tem muita, muita atividade tectônica e atividade vulcânica que proporcionam potenciais de desenvolvimento dessa energia. Basicamente isso, você tem um reservatório quente aqui, né, aqui está uma ilustração de forma resumida, que vai esquentar uma água que está passando aqui, que essa água em alta temperatura e pressão em forma de vapor vai girar a turbina, depois passando por uma torre de resfriação e né, nessa divisão aqui do processo, daqui para cá já seria a parte de engenharia elétrica, da conversão assim com geradores, alternadores e as redes de transmissão. Aqui uma ilustração, né, para a gente contextualizar também como é que é formado a crosta terrestre. Então a gente tem aqui as camadas terrestres, né? A primeira seria a crosta, indo até 40 quilômetros de profundidade. Depois o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Então, o núcleo interno aí, lembrando que a Terra tem mais ou menos um diâmetro de 1.600 quilômetros, então a gente, aqui com 1.300 a gente já estaria próximo do núcleo interno. Óbvio também que a gente não vai cavar até aqui para chegar até aqui, né? Você vê aqui que cavar, a gente vai ver aqui que construir um poço não é uma tarefa nada simples. Então, você construir um poço de 40 quilômetros de profundidade já seria uma coisa para dentro da terra, né, muito relevante. A gente também não cava até aqui. O que acontece é que nessas zonas que a gente mencionou no slide anterior, você tem canais que conectam essas outras partes até a superfície, né? O vulcão é isso, ele é um canal, comparativamente com o tamanho da Terra, é um canal pequeno que conecta essas outras superfícies aqui onde tem lava, magma, até onde a gente chega aqui em cima. Então, a gente cavaria aqui poços em regiões dessas, onde você tem essa conexão, que já atingiria reservatórios locais com a temperatura elevada. Então, é o uso do calor, transformando energia térmica em energia elétrica. Cada camada aqui possui um nível específico de calor. A gente comentou isso. E só de curiosidade, o Héron de Alexandria, quem não conhece Alexandria, tá, fica no Egito. Existe até hoje e já foi, vamos dizer assim, a Nova York da antiguidade. Então, antigamente, a cidade mais global, assim, mais, não podemos dizer global porque o mundo ainda não estava conectado, mas dos registros que a gente tem da civilização, a cidade principal aí durante muito tempo, com maior desenvolvimento econômico e social, assim, vamos dizer, onde você tinha o centro do business mesmo mundial, foi Alexandria. Então ele criou esse dispositivo aqui com uma fogueira. Nessa época é óbvio que ele não tinha eletricidade, nem havia descoberto, então o objetivo dele não era obter energia elétrica, mas era um objetivo de ter uma máquina que desempenhasse aqui um movimento, que convertesse essa energia mecânica aqui na forma térmica em energia mecânica na forma cinética. Então, conforme o fogo queimava,
esquentava a água desse reservatório, a água evaporava, entrava por uma cavidade, preenchia esse, esse reservatório aqui de cima e saía pelo outro lado fazendo esse movimento. Claro que isso pode estar acoplado aqui a uma roda d'água, a um moinho, mas a gente não precisa de muito conhecimento para perceber que esse dispositivo não é muito eficiente, até porque na hora que acabar o fogo aqui, nem acabar, né? Na hora que diminuir, isso aqui já vai deixar de funcionar, então, mas é um primeiro aí princípio de utilização. Em seguida, a gente teve aí o uso do vapor para embarcações e locomotivas, a gente vem comentando isso ao longo da disciplina, e hoje vários outros tipos de energia utilizam essa propriedade, esse fenômeno para obter energia elétrica ou energia por si só. É o caso da nuclear, da termoelétrica, a geotérmica que a gente está vendo e a heliotérmica que a gente falou no início da disciplina. Então, esse tipo de energia requer, até uma desvantagem que a gente vai comentar, muito estudo prévio, né? Então, para começar, que ela está trabalhando com altas temperaturas, você precisa cavar um poço, você precisa instalar uma usina. Cavar um poço por si só não é uma tarefa simples, ainda mais quando você está trabalhando com altas temperaturas. Então, imagina que você começa a cavar o poço, quando chega aqui embaixo a temperatura está muito elevada. E fica difícil de cimentar, de formar mesmo o poço ali nessa, porque as propriedades dos materiais começam a mudar conforme a temperatura vai se elevando consideravelmente. Então não é simples. Então precisa de estudos de análise e sondagem do solo, geografia, geologia, sismologia, né, que seria, no caso, se você vai começar a cavar aqui, será que isso vai abrir uma rachadura? Será que isso vai destruir vai ter algum deslizamento, algum problema ambiental ali? Pedologia, para quem não sabe, é o estudo do solo, tá? A gente poderia colocar aí também uma disciplina estudada no curso de engenharia civil, que seria mecânica dos solos. A gente vê mecânica dos sólidos em mecânica e eles veem mecânica dos solos também em civil. Né? Perfuração, obtenção de vapor e rotação de turbinas. Né? Isso aqui é a cadeia desse ciclo. E aqui mostra o ciclo bem, então, de forma mais detalhada para a gente. A gente tem até alguns casos onde você tem um reservatório, né? Você pode injetar água nesse reservatório, então você constrói um reservatório aqui, debaixo da terra mesmo, onde você injeta água aqui para você ter água sobressalente nesse reservatório. Como esse reservatório está em contato aqui com uma parte de alta temperatura, essa água vai começar a esquentar e vai virar vapor. Então o vapor vem aqui em alta pressão e velocidade, passa por essa tubulação, e aqui repara, né, não vai dar mole e confundir aqui, ele não passa pela torre de resfriação ainda não, tá? Ele está passando por fora, porque o desenho é em 2D, não é em 3D, então ele tem que passar por fora. Né? Então passa aqui por fora, né, e vem para o termotrocador. No termotrocador, aí sim uma parte dele é direcionada para... É aqui que ele pega pressão, mais pressão e velocidade, né, e passa aqui para a turbina. E na turbina, de fato, ele perde essa velocidade, essa pressão, condensando, virando água novamente no estado líquido, né, vindo aqui para esse outro reservatório auxiliar. Então, aqui, com o giro da turbina, a gente tem a conversão em energia elétrica através do alternador, transformador e aqui a rede de distribuição. E essa água aqui, então, ela retorna através de um bombeamento para esse reservatório e aí sim, conectado desse reservatório, vai para a torre de resfriação. A torre de resfriação termina de resfriar esse vapor, jogando esse vapor, a água no estado líquido, de volta aqui para o reservatório inicial, completando o ciclo. Né? Isso daí está pronto para funcionar novamente. Tem dois tipos, basicamente, de
de utilização desse vapor, então, um que é mais antigo e outro que é mais novo. Se você reparar no desenho, a diferença básica é a utilização desse tanque flash, né? Vapor flash, porque utiliza aqui um tanque auxiliar, onde você pode ter ganho de pressão e velocidade, e também filtro dos elementos. Não pense você que essa água vem limpinha, bonitinha, né? Pronta para beber, ela vem cheia de sedimento, de impurezas, o vapor em si vem com gases, né? Então, a água vem e aqui você tem essa adição. Então, um é mais antigo, né, mais danoso ao meio ambiente, com liberação de H2O não, desculpa, de H2S, e por isso ele é menos utilizado. Hoje em dia, a gente, como isso aqui não é algo trivial e também não é algo que está sendo instalado em países emergentes, né, isso aqui está mais característico de países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Itália e, como a gente vai ver daqui a pouco, a Islândia. Então, eles têm tempo hábil e dinheiro para investir nesse método aqui, por isso ele é mais utilizado. Como a gente comentou, a Islândia é o país principal, então, desse tipo de conversão de energia. É um país interessante de analisar esse fato dele, né? Não é que você vai viajar para lá, eu particularmente não gosto de frio, então não tenho intenção de ir para lá, mas nesse ponto de energias renováveis, sustentabilidade e energia geotérmica em si, é um país muito interessante porque eles estão bem avançados nessa questão. Essa questão, então, eles conseguiram aproveitar muito bem, não só para obter energia elétrica, então você vê, para quem não sabe, a Islândia, tá? Não confundir com a Irlanda, que fica aqui, nem com a Finlândia, que fica aqui do lado da Suécia, tá? A Islândia é essa ilha aqui com essa bandeira, fica bem isolada, você vê, né? E o islandês, ele paga mais barato na energia elétrica do que o europeu comum, né? Então você imagina, como é que pode, né? Os caras aqui na Europa tradicional têm muito desenvolvimento de usina, de conversão, de pesquisa. Como é que pode? É justamente por isso, porque eles estão muito avançados com essa parte de energia elétrica, de energia geotérmica. O que acontece? A energia geotérmica ela tem essa vantagem que ela pode ser utilizada também para outros funcionamentos, para outros fins, né? Além da produção de energia elétrica, como o aquecimento de residências, estufas, calçadas e água. Então você vai obter energia. Você vai precisar de água para cozinhar, água quente. Você vai precisar de água quente para tomar banho e para lavar as coisas que lá da água, né, tá muito gelado. Então se você tentar lavar com água a temperatura ambiente é capaz dela sofrer transformação. Você vai precisar de estufas para plantação, porque o clima aqui não é agradável, então a única maneira de você produzir durante uma parte do ano certo tipo de alimento é através de estufas. E também uma coisa interessante que a Islândia conseguiu instalar foi tubulações de água passando pelas calçadas. Então, se olhar as calçadas aqui na Islândia, elas têm por baixo delas tubulações de água quente que ficam passando por aqui. Isso ajuda a evitar o acúmulo de neve. Então, conforme a neve vai se depositando, ela vai esquentando por causa dessa troca de calor e evita das pistas estarem congestionadas, evita daquelas máquinas que outros países necessitam passar para remover a neve, né? Senão ninguém passa com o carro na rua, evita uma série de fatores. Evita de você ficar cavando na porta da sua casa, que isso acontece lá, né? Às vezes o cara quer sair de casa, a porta de casa está cheia de neve. Então, não exatamente na porta, porque ele tem esse sistema ali de aquecimento, mas logo à frente tem 1 metro, 2 de neve, o cara não vai sair andando, então ele tem que cavar. Então isso aqui evita, né? E também para diversão, porque a gente não vive só de trabalho, né? O homem não vive só de dormir, comer e trabalhar. Então tem que ter
cultura, poesia e lazer também, né? Então a gente, música, essas coisas. Então, para diversão, isso aqui, não sei se alguém já viu, já teve contato, tem aqui em, acho que Caldas Novas, perto de Brasília, e muito famoso no Peru e no Chile, essas piscinas termais. São águas quentes naturais que a água vem quente mesmo da terra, você não tem necessidade de muita engenharia aqui, nem de aquecimento, que seria o mais difícil aqui, para fazer isso. Então serve bastante para recreação e lazer também. 30% da energia total da Islândia vem de usinas geotérmicas. Então, olha aí que interessante. É um país que tem já 30% de toda a sua energia vindo de uma fonte renovável. Só que pode parecer pouco, 30 comparado com 100, né? 100% o cara ainda está em 30. Mas se você pensar que a gente está tratando de energias renováveis, e comparado com outros países muito desenvolvidos, com muito potencial energético no globo, isso aqui é, sim, muito relevante. E outra coisa interessante que a gente pode destacar, eu coloquei até lá na turma para vocês verem, é essa parte aqui nesse documentário do NetGeo, está disponível no YouTube de graça, então vocês podem entrar lá, obras incríveis, tem vários, né? Várias obras incríveis. Esse aqui, o poder da energia geotérmica, é, é sobre o que a gente está tratando aqui. É um documentário de 40 minutos, que você pode assistir, ele é bem didático e recreativo, então você pode assistir até numa velocidade mais avançada, inclusive passando algumas partes que não te interessar tanto. Então isso aí não é desculpa para não assistir, né? E o documentário é legal, ele vai te envolvendo ali na história. Então, e outra coisa bem presente nesses países são os geysers, né? Geysers são esses orifícios na crosta terrestre aqui, que devido a essa diferença de pressão do interior para a superfície, faz com que essa água dos poços e dos reservatórios internos suba em alta pressão e velocidade. Então, quando chega aqui, a gente vê esse jato como se fosse o espirro de uma baleia, só que em grandes proporções. Isso aqui você poderia até pensar em instalar uma turbina aqui, né? Dependendo da frequência com que isso aqui acontece, seria uma inovação aí que me veio à cabeça quando eu comecei a pensar nisso daqui. Mas se isso daqui tem uma frequência baixa, realmente a turbina vai ficar a maior parte do tempo ali parada. Você poderia até injetar ar comprimido em algum lugar e aproveitar isso aqui. Enfim, isso aí já é viagem, já é especulação. Se a gente fosse sim, sim, foi o que eu falei, né? Exatamente. Injetar aqui ar comprimido, água em alta pressão e velocidade, poderia fazer com que estimulasse isso daqui, né? Mas realmente, isso daqui provê de uma força natural aí da Terra muito forte. Então, você precisaria de uma bomba, de uma energia muito considerável para talvez fazer com que isso daqui tivesse uma frequência maior ou mais pressão aqui na saída. Então, talvez você fosse gastar mais energia do que aproveitar aqui mesmo. Dependendo da época do ano, isso daqui pode ficar mais frequente ou menos. Então, talvez se você tivesse turbinas fáceis de instalar e desinstalar, você ia ali numa estação do ano, instalava, coletava um certo tipo de energia naquele tempo e depois removia para não ficar lá com a turbina ociosa, se degradando. Isso daí são especulações, estou só imaginando coisas aqui, mas não que sejam factíveis ou que estejam em desenvolvimento. Então, vantagens aqui, ficou igual do outro slide, seria uma comparação, né? Então, a comparação aqui com a capacidade mundial instalada em produção, dado de 2008, está antigo esse dado, mas a gente pode analisar aqui. Né? Em terawatt-hora, se a gente reparasse aqui, a gente tem eólica, apareceu duas vezes aqui, não sei porquê, está errado, né? Eu escrevi aqui errado, mas a gente vê aqui que a geotérmica, então, tem uma capacidade instalada muito elevada. Né?
Se a gente fosse olhar aqui também com a produção, então comparando capacidade de produção, aqui só na eólica, geotérmica e solar, a gente vê que a geotérmica tem uma capacidade atual menor comparada com as outras, no entanto, né, comparativamente com a sua capacidade, ela tem uma produção maior até do que da solar. As desvantagens mostram algumas coisas, né? Um alto investimento inicial, como a gente tratou, não é uma tarefa trivial, não é simples, como outros tipos de energias renováveis são muito mais fáceis de se instalar. Precisa de uma área considerável, precisa tem uma limitação geográfica, né? Então a gente não é qualquer lugar que a gente pode utilizar. Tem a emissão desses gases tóxicos que são H2S, né? E ácido sulfídrico, que vem justamente desses poços internos de água, que na hora que você perfura e a água não vem sozinha, vem com gás também, dentre eles esse gás aqui. Então tem risco de vazamento, de contaminação, não permite a geração distribuída em pequena escala, então você não consegue ter um dispositivo autônomo pequeno ali, funcionando com energia geotérmica. Um método de conversão de larga escala. Você não vai conseguir ali alimentar um sensor ou alguma coisa, um carro, por exemplo, com essa energia. Você poderia até recarregar a bateria do carro com energia geotérmica, mas você não conseguiria instalar uma usina no teto de um carro como você poderia instalar um painel fotovoltaico, que obviamente não iria fazer o carro andar, mas poderia melhorar o tempo de bateria dele ali, se ele estiver viajando no sol, por exemplo. Você vai fazer uma viagem, o carro aguenta, sei lá, 200 quilômetros, mas você vai viajar no sol, em boas condições, então ele conseguiu andar 200, 250 quilômetros, né, vamos dizer assim. Já seria algo relevante. Necessidade de pesquisas minuciosas, tempo de perfuração, aí, geralmente 5 meses, então do momento, imagina, né, do momento que você fala que vai fazer uma usina, vai construir, se aprova, capta recursos e tudo mais, até o tempo que você começa a perfurar. Já vai um tempo. Do tempo que você bate ali a primeira marreta, né, cavou o primeiro buraquinho para começar a perfurar, você já leva aí mais ou menos 5, 6 meses, se não acontecer nada de ruim, não tiver nenhum acidente, nenhum imprevisto, para terminar a perfuração. E mais o tempo que você vai levar para começar a produzir. Então não é algo diferente de um painel solar, de uma turbina eólica, que é muito mais simples de instalar. Risco elevado, a gente vem comentando, né? No Brasil, se a gente fosse comentar energia geotérmica, então, no Brasil, não tem grande relevância, a gente não desenvolve esse tipo de energia, de método de conversão de energia, justamente pelo que a gente está vendo nessa imagem. A gente está localizado aqui no Brasil, então, aqui está destacada a América, tá? Não vai achar que isso aqui é o Brasil inteiro. O Brasil, só essa partezinha aqui menor. Opa, do lado esquerdo. Então, se a gente fosse falar do Brasil, a gente está no meio da placa tectônica, né? O Brasil não tem atividade geotérmica, terremoto. Você vê que geralmente essa atividade geotérmica está atrelada em zonas de alto terremoto, justamente por estar próximo dessas fronteiras aqui da placa tectônica. É muito mais fácil você criar um canal aqui que conecta o interior da Terra com a superfície numa zona que já está relativamente degradada e separada do que no meio aqui da placa, né? Então, essa é uma vantagem, a gente não sofre com esses desastres naturais, mas nesse ponto a gente não tem propensão de desenvolvimento. Então, a gente não tem, a gente considera como improbabilidade de geração elétrica, a gente nem investe nisso, e necessitaria do uso de tecnologias futuras. Então, nunca se sabe o dia de amanhã. Se a gente conseguir desenvolver uma tecnologia que viabilize esse método aqui para a gente, o próximo, talvez a gente comece a investir.
Como, por exemplo, a gente pode ver aí, ainda não viabiliza isso para a gente, mas já é o futuro da perfuração. É uma tecnologia que vem surgindo, que vem aparecendo, que traz essas vantagens. Então, obviamente que é muito mais caro e perigoso e danoso pelo fato da gente ainda não conhecer muito bem, não ter desenvolvido muito ainda, mas é uma tecnologia que vem aparecendo, que é a perfuratriz de chama, né? Essa foto aqui mostra bem. Então não tem contato, é um método de perfuração sem contato, com uma chama invisível a alta temperatura. Então a chama a alta temperatura vai degradando aqui essa parte do solo e com isso a gente conseguiria ir cavando o poço. Então uma chama invisível em torno de 1.800 graus, mais quente até do que a lava, para ir derretendo mesmo e separando aqui as moléculas, fazendo com que o poço vá aparecendo. Perfura até 10 vezes mais rápido que o convencional. Então, 6 meses aí, metade de um ano, você vê, né? Seria mais ou menos aí 180 dias, 183 dias, 10 vezes isso em 18 dias, 20 dias você conseguiria perfurar o poço. Olha aí que vantagem. Então, também precisaria desse. Não tem desgaste pelo fato de não ter atrito, então não usa broca, não vai desgastar a broca. Se você não sabe, o poço ele vai começar a perfurar, a broca desgasta, tem que parar, subir a coluna toda de perfuração, trocar a broca, descer novamente, continuar perfurando. Então, nesse caso aqui, você evita esse processo todo e utiliza esse sistema EGS, que é Enhanced Geothermal System, né? Sistema de reforço geotérmico aí na região. Tem que ser locais sem aquíferos subterrâneos, e aí, como a gente comentou, acho que foi o Luca que falou, inserção de água. Não pode inserir aí água para melhorar também, é uma tecnologia que pode viabilizar ou até melhorar a condição de conversão de energia elétrica. E com isso, galera, a gente termina aqui o nosso tópico de geotérmica. Tá? Eu passo agora aí a palavra a vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade aí para falar. Beleza. Tá respondido aí. O Luca tinha perguntado alguma coisa no chat aí, tá respondido? Acho que você estava falando do Heron, né? Do Heron de Alexandria. Ah, tá. Ah, sim, beleza. É. Depois dá uma olhada, tem até, se não gosta de livro, hoje em dia tem também os audiobooks. É um barato, né? Audiobook você bota, vai fazer outra coisa e tá como se estivesse lendo, né? Cozinhando, indo viajar e vai mais rápido, né? Tem livro que você demora às vezes um mês para terminar de ler, e se você olhar lá, o audiobook é 5 horas. Então o livro é bem bacana, eu tenho aqui, não vou achar agora, mas o livro é maneiro. Eu já li vários do Amir. Beleza? Então, galera, a gente fica então por aqui. Espero que vocês não percam a data do trabalho. Até domingo, meia-noite, né? 11h59 lá. Depois, quem perder a data fica vai para reavaliação. Aí tem que fazer 2 provas. Tá show? Valeu, pessoal. Um abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.